Olá pessoal, nós estamos de volta com mais uma questão agora de psicodiagnóstico, uma questão recente também, ano de 2017, tá? FCC, foi do TRE São Paulo, tá bom? Então olha só o que ela diz. No processo psicodiagnóstico, segundo quem? Ocampo e Arzeno, tá? Alternativa A, definir o enquadre ou o enquadramento permite dar garantias de que no processo psicodiagnóstico o paciente ele não tenha contato com os aspectos de sua infância, já que são esses aspectos muito regressivos e isso vai dificultar a entrevista. Eu gostaria de trazer com você, segundo o livro da Ocampo, tá? Alternativa por alternativa, e por isso que essa é uma questão muito interessante. Então, olha só o que a Ocampo diz. A alternativa A, ela vem dizer o seguinte, que não se pode definir o enquadramento com uma maior precisão, tá? Por quê? Porque o seu conteúdo e o seu modo de formulação dependem, olha aqui, dependem em muitos aspectos das características do paciente e também dos seus pais. O que a nossa alternativa diz? Que não, que o paciente ele não pode ter contato com os aspectos da sua infância. Com isso, a alternativa errada, tá bom? Alternativa B. A entrevista inicial é caracterizada como uma entrevista dirigida, que permite ao entrevistador ter liberdade de investigar as principais questões focos da avaliação psicológica. Bom, quem estuda um pouco o psicodiagnóstico, estuda um pouco ao campo, sabe que essa alternativa está errada de cara, né? Por quê? Porque a entrevista não é dirigida, tá bom? Olha só, aqui, alternativa B, segundo o campo, diz o seguinte, caracterizamos a entrevista inicial como uma entrevista, semi-dirigida. E o que vem a ser uma entrevista semi-dirigida? É uma entrevista que ocorre quando o paciente ele tem a liberdade para expor os seus problemas, começando por onde preferir e incluindo o que desejar. Com isso, a alternativa B também errada. Alternativa C. A entrevista clínica ela é uma técnica insubstituível, pois cumpre os objetivos do psicodiagnóstico, sendo a utilização de testes facultativa, uma vez que eles são complementares. Bom, a entrevista clínica, ela realmente ela é insubstituível. Mas quando que ela é insubstituível? Quando ela cumpre os objetivos do processo psicodiagnóstico? Vamos ver segundo o campo? Olha só. A entrevista clínica, ela é uma técnica, ou seja, ela é uma técnica, ela não é a técnica, tá bom? Ela é insubstituível enquanto ela cumprir certos objetivos do processo psicodiagnóstico. Mas os testes, geralmente são os projetivos, tá? Eles apresentam certas vantagens, o que os tornam insubstituíveis e imprescindíveis. Então, essa alternativa, ela está errada por alguns motivos. Primeiro, tá? Pois cumpre os objetivos do processo psicodiagnóstico. Não, é enquanto cumpre esses objetivos, tá? Sendo a utilização de testes facultativa, uma vez que eles são complementares, não. O campo vem dizer que eles são insubstituíveis, tá certo? Aliás, eles são imprescindíveis. Com isso, a alternativa errada. O que é insubstituível é a entrevista clínica. Os testes, eles são insubstituíveis, tá bom? Bom, vamos lá. Alternativa D.
ao planejar a bateria de testes a ser utilizada no processo psicodiagnóstico, é importante discriminar a sequência em que os testes escolhidos serão aplicados, sendo que os primeiros, olha só, os primeiros eles devem ser os que mobilizam a conduta e correspondem aos sintomas do avaliado, certo ou errado? Olha só, vamos lá para a teoria? Alternativa D. Para planejar uma bateria de testes é necessário algumas coisas. O que? Primeiro, pensar em testes que captem o maior número possível de condutas verbais, gráficas e lúdicas, tá? Você pode perceber que eu não estou somente respondendo a questão, mas eu estou aproveitando para tratar um pouco do tema, tá bom? Então, para planejar, eu preciso pensar em testes que captem o maior número possível de condutas que sejam verbais, gráficas e lúdicas, tá? De maneira a possibilitar a comparação de um mesmo tipo de conduta provocada por diferentes estímulos ou instrumentos e diferentes tipos de conduta entre si, tá? Agora nós entramos na alternativa. É muito importante, olha só, discriminar a sequência em que serão aplicados os testes escolhidos, tá? Ela deve ser estabelecida em função de dois fatores, que são a natureza do teste e a do caso em questão. O teste que mobiliza uma conduta que corresponde a um sintoma nunca, olha aqui, nunca ele deve ser aplicado por primeiro, pois isso supõe colocar o paciente numa situação que seja mais ansiógena e também mais deficitária sem o prévio estabelecimento de uma relação adequada. Então, diferentemente do que a nossa alternativa diz, nunca esses testes eles devem ser colocados em primeiro lugar, tá bom? Com isso, a alternativa também errada. Só nos resta então a última alternativa, que diz o seguinte: na entrevista clínica, deve-se observar o motivo latente, subjacente ao manifesto, sem se ater à queixa que preocupa o paciente e pode manter-se, anular-se e ampliar-se. Então, o que ela está dizendo? Que a grande preocupação da entrevista clínica é o motivo latente e não o motivo manifesto, tá? Por quê? Porque o motivo manifesto é geralmente a queixa que o paciente traz. No entanto, não se deve ater a essa queixa, e sim ao motivo latente. Vamos ver o que o campo diz acerca disso? Olha só. Outro ponto importante que deve ser investigado logo na primeira entrevista é o motivo da consulta, tá? O motivo da consulta no motivo da consulta deve-se ter duas discriminações, tá? Que devem ser o motivo manifesto e o motivo latente. O motivo manifesto, qual é? É o sintoma que preocupa a quem solicita a consulta, ou seja, o paciente ou mesmo alguém que solicitou, quer seja o pai, quer seja algum interessado, tá? A ponto de tornar-se um sinal de alarma. Esse motivo, ele deve manter-se, olha só, anular-se, ampliar-se, é bem o que o texto traz, né? Ou restringir-se durante o resto da primeira entrevista. Geralmente, olha aqui, o motivo é outro. Geralmente ele é mais sério, ele é mais relevante do que o invocado em primeiro lugar, ou seja, do que o motivo manifesto, tá? Este, então, é o motivo latente, ele é um motivo subjacente, ou seja, ele é o motivo mais profundo da consulta, tá? Para quem tem o livro, está na página 20, 29 e 30. Até eu fiz questão de trazer a cada alternativa as referências para que você possa também acompanhar. Com isso, realmente a alternativa correta
alternativa E, tá certo, pessoal?